Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos abrir a palavra em Romanos 12. Apenas um versículo a princípio. Romanos 12, 2. Romanos 12, apenas o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz, vamos entender cada pedacinho desse versículo. E não vos conformeis com este século. Algumas versões dizem com este mundo. O que é conformar? É tomar a forma. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente coloca ali a massa, ela ainda não está com forma, ela ainda é pastosa, mas à medida que ela vai ali sendo assada, aquela massa, ela vai tomando a forma da forma. Então, se é uma forma redonda, a massa vai sair ali um bolo redondo. Se é uma forma quadrada, ela vai sair uma forma quadrada. E a Bíblia diz que nós não temos que nos tornar na forma deste mundo. No jeito que todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. Então, a Bíblia diz, não vos conformeis, não tomem a forma desse século, desse mundo. Mas nós temos que fazer o quê? Transformai-vos, é o que a Bíblia diz, pela renovação da vossa mente. Algumas traduções dizem a renovação do vosso entendimento. Então, a maneira que nós temos de evitar nos conformar com o que esse século manda, com o que está neste mundo, é transformando a nossa mente, renovando a nossa mente, o nosso entendimento. E a Bíblia diz que quando a gente não se conforma com as coisas desse mundo, desse século, e a gente se permite transformar pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente, aí nós vamos ter acesso à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Não há outra forma de nós acessarmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se nós não nos separarmos, nos santificarmos desse mundo e transformarmos, ou seja, recebermos conceitos de Deus na nossa mente. Deixarmos os conceitos que são, muitas das vezes, contra a palavra de Deus e entendemos, a Bíblia diz que o nosso culto ele é racional, porque o nosso culto é com entendimento. Nós lemos a palavra e a palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela fala no nosso coração. E uma das coisas que nós já precisamos começar a pensar é o que na sua vida você acabou em algum momento se conformando com o que esse mundo diz. Esse mundo, ele fala, por exemplo, de ganhar vantagem em tudo. E tem gente que aprendeu a ganhar vantagem em tudo, mas não é isso que a Bíblia diz. Em nome de ganhar vantagem em tudo, as pessoas ludibriam, mentem, e não é isso que a Bíblia diz. O que na sua vida, de alguma forma, acabou sendo um entrave para você alcançar a presença de Deus no sentido de acessar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Quais são as áreas da sua vida que não estão fluindo na vontade de Deus? O que falta para que você renove o seu entendimento? É interessante que, às vezes, nós vivemos ciclos falidos na nossa vida. Relacionamentos tóxicos que não são bons, mas nós não alteramos a nossa mente e nos permitimos ficar só reclamando e criando o quê? Um ciclo de queixa.
E não é isso que Deus deseja de nós. Os ciclos falidos da nossa vida precisam mudar. E como que a gente consegue essa mudança? Segundo essa palavra, é não nos conformando com aquilo que não é de Deus e renovando a nossa mente em Deus. E aí nós vamos quebrar tudo aquilo que fere os princípios da palavra de Deus. Esse texto ele fala para nós a necessidade de uma nova mentalidade. Precisamos olhar a nossa vida e falar, eu não estou feliz com isso aqui não combina com Deus que eu creio, e eu preciso tomar uma atitude nova para que isso mude na minha vida. Nós só vamos ter uma mentalidade, uma mente vitoriosa em Cristo quando nós estivermos com os pensamentos do alto. Porque é lá que não muda. Aqui na Terra as coisas mudam. A vontade das pessoas mudam. Hoje as pessoas dizem, eu quero muito ir para tal lugar. Amanhã ou depois eu já mudou de ideia. O nosso Deus, ele não muda. Mas aqui na Terra, mudanças são necessárias. Aquela área que você não está feliz, aquela área que precisa de um ajuste. Qual é a mudança que você precisa ver? Qual é o algo novo que você precisa que o Senhor ajude a gerar dentro de você hoje, em nome de Jesus? Eu não tenho dúvida que Deus deseja gerar algo novo em nós. A Bíblia fala que Ele é Deus de boas novas. E isso é todo dia, em todo tempo. O Senhor tem o quê? Boas novas. Não levantamos bem em determinado dia. Senhor, muda a minha sorte em nome de Jesus. Eu quero ter na minha mente, no meu coração, um tempo novo em nome de Jesus. Eu quero te dizer que se você se colocar diante de Deus, o tempo de mesmice na sua vida acaba hoje. Em nome de Jesus. Precisa ter o quê? Uma postura diferente. Não se muda um vício, por exemplo, fazendo a mesma coisa. Ninguém quebra um vício repetindo a mesma coisa todo dia. Quando que a gente muda a história do vício? Quando a gente se ergue e fala, chega, eu não quero mais viver desta maneira. Eu preciso que o novo de Deus venha sobre mim. E aí a força que você não tem, que eu não tenho, o Senhor tem. Aleluia. E Ele libera sobre nós. Precisamos de um novo olhar na nossa vida. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas inseguras, quantas pessoas ansiosas. Precisamos de um olhar de Deus. E aí, em Deus, nós podemos enxergar a depressão diferente, porque Ele seca dos nossos olhos toda lágrima e Ele enxuga do nosso coração toda angústia. Deus pode fazer novas todas as coisas na nossa vida. Às vezes, precisamos mudar as nossas vestes. Não é só, quando eu falo vestes, essa roupa do lado de fora, mas vestes de luto que às vezes nós temos na nossa alma. Existem algumas pessoas que são pessimistas, que mal pensam num algo novo, falar, mas isso não é para mim. Eu já quis tantas vezes, nunca consegui. E hoje, em nome de Jesus, nós podemos profetizar novas vestes. Vestes de alegria, como diz a palavra, ao invés de espírito angustiado. Deus falava ao meu coração, quando eu lia esse texto, o Senhor falava ao meu coração a importância de nós buscarmos nele unção de conquista. O que é unção de conquista? É justamente a liberação de Deus sobre nós, para que nós vejamos além das dificuldades e alcancemos lá na frente. Conquista é o quê? É eu dar conta de me apossar de um novo território. Qual é o território da sua vida que você precisa de conquista hoje? Desculpem. Qual é a unção? Onde é a unção de conquista? Quem sabe a unção de conquista é lá na sua família. Aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus e traz tanto transtorno para dentro da sua casa. Aquilo ali é um território que precisa ser o quê? Conquistado.
E hoje nós vamos declarar diante do Senhor: Senhor, libera sobre mim unção de conquista nesta área. Algumas pessoas são na área financeira, na área profissional, outras são na área afetiva, na área de relacionamentos. É importante que a gente consiga discernir onde o Senhor precisa liberar sobre mim unção de conquista. E é claro, isso não é mágica. Isso é sobrenatural de Deus. Quando eu obedeço a palavra do Senhor, quando eu entro no secreto, em oração, em jejum, buscando a revelação de Deus para a minha vida, Ele libera. Ele libera sobre nós. Ele cumpre o que a palavra dele diz. Isaías 43, verso 19 a 21. Isaías 43, a partir do verso 19, diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aqui a gente está com algumas chaves nesse texto. Primeiro, o Senhor nos questiona: ei, será que você não está percebendo que eu estou fazendo algo novo? Será que isso ainda não é claro para você? E aí Deus começa a dizer: eis que porei um caminho no deserto, naquele lugar que não se espera nada, naquele lugar que não tem vida. Eis que porei um caminho no deserto, porque Deus pode mudar a nossa sorte. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aqui a Bíblia diz: mas Ele vai fazer isso porque Ele quer dar de beber ao seu povo, ao povo escolhido dEle, ao povo que Ele formou para si, para celebrar o meu louvor. O povo que conhece a voz do pastor, o povo que conhece a voz do supremo pastor, que é o Senhor, ele rende louvor. O que tem ocupado a sua boca? Olha para essa semana que passou. Lembra aí essa semana que passou. Quantas vezes você murmurou? Quantas vezes você falou palavrão? Quantas vezes você mentiu? Quantas vezes você falou demais coisa que não era para falar? Quantas vezes você só reclamou, só pensou coisas ruins? Aqui o Senhor está dizendo que o povo dele celebra o nome dele com louvor. A nossa boca precisa ter uma mentalidade nova sendo liberada sobre ela. Quando nós temos uma mente nova, uma mente de Cristo, quando nós abrimos a boca, o que nós temos que produzir é o que a mente de Cristo nos faz produzir. O que nós precisamos mudar na nossa linguagem. Eu não ia falar de linguagem. Surgiu, eu entendo que Deus está liberando sobre alguém essa noite. Então, em nome de Jesus, que haja uma mudança na mentalidade e na sua boca, naquilo que você diz, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele pode fazer novo todas as coisas. O que você tem esperado do Senhor? Será que você tem esperado o novo de Deus? Ou será que você já perdeu aí a fé na possibilidade do novo? Talvez você esteja orando por algo há muito tempo e você ainda não viu resposta. Eu quero te lembrar algo que você já sabe. O tempo de Deus não é o seu. O tempo de Deus não é o meu. Quando o Kairos de Deus chega, que é o tempo de Deus, algo na terra é estabelecido como no céu. E em nome de Jesus, precisamos estar crendo e liberando sobre nós aquilo que a palavra do Senhor diz. Que haja em mim e você espaço para o novo de Deus. Que haja em mim e você espaço para uma nova mentalidade em Cristo. Que haja em mim e em você um novo posicionamento em nome de Jesus.
Amém.